Bom dia, meus queridos. Aqui que fala é o professor André Lima e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é identificação das funções orgânicas. Deixa eu fazer primeiro minhas considerações. No primeiro ano, a gente vê lá funções inorgânicas, são 4: ácido, base, sal e óxido, tá? Por exemplo, toda substância que começa com H, com exceção da água, são ácidas: HCl, HBr, HI, H2SO4. Começou com H na fórmula, é ácido. Toda substância que termina com OH é base: NaOH, CaOH2, AlOH3. Terminou com OH, é uma base. Toda substância binária, aquela que tem dois elementos, e o último elemento é o oxigênio, é um óxido. E quando não se encaixa em nenhuma dessas, é sal. Então, como você reconhecer quando é uma função ou quando é a outra? A gente trabalha lá na primeira ano com 4 e a gente vai pegar muitas mais agora, tá? Nas funções orgânicas. Essa aula de hoje, ela vai ser jogada no peito de vocês, essas funções orgânicas. Nós já vamos começar a trabalhar o reconhecimento, quando é uma função, quando é outra. Vocês precisam ter muita atenção, precisam fazer anotações, precisa colocar ali o que você achou, de que forma você vai conseguir reconhecer a função, fazer uma analogia, tá? Ou pelo nome, ou pela função, pelo nome do grupo funcional. Então, a aula de hoje, ela é bem chatinha, tá, pessoal? Assim, de pegar logo assim de cara, assim, entender de cara e já sair é bem complicado. Talvez até seja bom você assistir 2 vezes, 3 vezes, quando tiver um tempinho, para tentar fixar melhor, tá? É importante. Não vai ser fim do mundo se você não conseguir. Por quê? Porque mais tarde a gente vai ver função por função. Então a gente vai depois colocar para vocês, a gente vai passar, hoje está apresentando todas. Hoje serão colocadas assim na vitrine todas elas. Depois das nossas aulas a gente vai de uma por uma, tá? Então não vai ser fim do mundo se não entender tudo hoje, mas seria bom se você já conseguir assimilar e internalizar alguma coisa já dessa aula de hoje, tá bom? Certo? Vamos lá. Identificação de função orgânica. Pessoal, a função química, ela é o grupo de substâncias que têm propriedades semelhantes. Por exemplo, lá na função inorgânica, lá do primeiro ano de novo, substâncias que têm sabor azedo são ácidas. Imagina frutas com sabor azedo: laranja, tangerina, acerola, taperebá, carambola e outras mais. Essas frutas, elas são frutas cítricas, são frutas ácidas. Por que elas foram todas classificadas como sendo frutas ácidas? Porque têm propriedade semelhante. E qual é essa propriedade? O sabor azedo que elas têm. Como elas se comportam todas da mesma forma, quer dizer que todas pertencem ao mesmo grupo. Esse grupo foi chamado de frutas ácidas. Então é isso que a gente vai fazer. Substâncias que se comportam de modo parecido são agrupadas, são colocadas em um grupo. E esse grupo é a função química, que pode ser a função inorgânica, que era o que eu falei, ácido, base, sal e óxido, ou funções orgânicas que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então lá, função orgânica é um conjunto de compostos com propriedades químicas em comum, propriedades semelhantes, tá? Então a gente vai ter várias funções orgânicas, várias. Você vai precisar reconhecer quando é uma ou quando é a outra. Então existem partes da cadeia que é muito específica, que é própria do grupo. Essa parte específica do grupo vamos chamar de grupo funcional. É aquela parte que vai te ajudar a identificar a função orgânica, a função química, tá? Então também é importante, também vai ser bom você reconhecer esses grupos funcionais. Ele vai ajudar muito na identificação da função e das suas propriedades. A primeira função que vamos ver é o hidrocarboneto. Hidro vem de hidrogênio.
Carbon vem do carbono. Esse eto que tem lá no final seria a ausência de oxigênio. Então, hidrocarboneto é todo composto formado por apenas carbonos e hidrogênios. Não pode ter nenhum outro elemento a mais, tá? Então, tá aí a definição. Hidrocarboneto são compostos orgânicos formados por apenas átomos de carbono e hidrogênio. Só esses dois, tá? Aí, esses hidrocarbonetos, eles são subclassificados. Vamos ter o grupo dos alcanos, que são todos os hidrocarbonetos abertos com ligações simples. Tá aqui na tela de vocês o exemplo do etano. Tá? Tem apenas um único tracinho entre os carbonos, as ligações simples. Vamos ter alcenos, são hidrocarbonetos abertos com ligação dupla entre carbonos, é o caso do eteno ou etileno. Vamos ter alcino, que são hidrocarbonetos abertos com ligação tripla entre carbonos, é o caso do etino ou acetileno. Temos alcadienos. Então vamos lá. O di, tri, tetra, penta vão aparecer quando alguma coisa se repete na cadeia. Então eu tenho duas vezes uma coisa, vou colocar di, o nome daquela coisa. Eu tenho 3 vezes, coloco tri, o nome daquela coisa. Então, tudo que se repete, eu vou utilizar esses prefixos di, tri, tetra, penta e segue, para indicar a quantidade de vezes que ele aparece. No caso, alcadieno. O que é o en que a gente vê lá no alceno, lá em cima? Esse en significa ligação dupla. Então, alcadieno são hidrocarbonetos abertos com 2 ligações duplas entre carbonos. No caso aí, o propadieno, tá? É o exemplo desse alcadieno. Aí vem o ciclano. O ciclano, ele é hidrocarboneto, só que fechado. Essa palavra ciclano seria como se fosse junção de ciclo alcano, tá? Ele seria o hidrocarboneto de ligação simples, só que com cadeia fechada. Exemplo, ciclo propano. Cicleno. O cicleno, ele é um hidrocarboneto fechado com ligação dupla. De novo, em ligação dupla. Então, já fica aí na cabecinha de vocês que quando tiver apenas ligações simples entre carbonos, a gente vai usar o infixo an. Se tiver ligação dupla, em. Se tiver ligação tripla, in. Então, an é ligação simples, em ligação dupla, in ligação tripla. Ciclobuteno. Ciclo quer dizer que é fechado. But, no caso, seria essa cadeia de 4 carbonos, em porque tem ligação dupla ou porque ele é hidrocarboneto. Então, temos um cicleno, um hidrocarboneto fechado com ligação dupla. E por último, o aromático. Vai ser o composto aromático quando tiver um anel benzênico ou anel aromático. A gente viu lá na classificação de cadeias na aula passada, lembram? Então, essa estrutura fechada, que tem esse ciclo no centro, é o anel benzênico. Quando vem com essa estrutura, o composto é aromático. Se não vem essa estrutura, ele não é aromático, tá bom? Então, aí, pessoal, vocês vejam, por exemplo, deixa eu só botar aqui, do hidrocarboneto, vamos ter, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipos de hidrocarbonetos, tá? Então, nessa primeira função se divide em 7, que a gente vai ter que estudar cada uma dessas aí, tá bom? Aí depois vamos para funções oxigenadas. Funções oxigenadas são aquelas funções orgânicas que vai ter o oxigênio no grupo funcional. Lembra lá do hidrocarboneto que a gente viu primeiro? O que significa hidrocarboneto? Que tem apenas carbono e hidrogênio, somente. E agora? Agora vai aparecer o oxigênio. A nossa primeira função oxigenada é álcool. O álcool, eu vou reconhecer um álcool quando tiver o grupo hidroxila ligado a carbono saturado. O que é o grupo hidroxila? É esse grupo circulado aí, esse grupo OH. E o que é um carbono saturado? É um carbono que tem apenas ligações simples. Então, quando tem hidroxila no carbono de ligações simples, a função orgânica é álcool, tá? Exemplo do metanol. Vem o enol. Lembra que é en, que a gente falou lá em cima no hidrocarboneto? O que é en? Ligação dupla.
O que é ol? Ol lembra lá do álcool, é a hidroxila. Então, enol é quando tiver essa combinação hidroxila, que é o grupo OH, com a ligação dupla, tá? Se a hidroxila está no carbono saturado, é álcool. Se a hidroxila está no carbono insaturado por uma ligação dupla, é enol, tá? Então, vamos percebendo essas diferenças, tá? É isso que vai ser importante para vocês. Fenol. O fenol já é o resultado da combinação de hidroxila, que é o OH, com o anel aromático, com o anel benzênico. Então, essa combinação aí vai dar o fenol. Ainda, funções oxigenadas. Temos o éter, que é o oxigênio como heteroátomo, o oxigênio entre carbonos, tá? Lá em cima a gente viu até então só hidroxilas, agora é só oxigênio, tá? O oxigênio entre carbonos é um éter. Exemplo do metóximetano, tá? Você vai ter aqui o oxigênio como heteroátomo, tá certo? Aí vem a cetona. A cetona tem um grupo carbonila entre átomos de carbono. O que é o grupo carbonila? É esse grupo assinalado circulado. É um C, ligação dupla com O, que está destacado aí. Tá? Este C dupla O é chamado de grupo carbonila. Se o grupo carbonila estiver entre carbonos, a função orgânica é uma cetona, não é acetona. A acetona é uma marca, tá? É uma marca. O nome da função química é cetona, o nome da substância que remove esmalte é propanona, tá certo? Que é vendida no mercado com o nome de acetona. Mas a função é cetona mesmo, tá bom? Então, quando você tem grupo carbonila C-O entre carbonos, tem uma cetona. Agora, se esse C-O vier na extremidade da cadeia, ele vai ser um aldeído. Então, o grupo do aldeído e o grupo da cetona é o mesmo. A diferença é que um vai estar ao longo da cadeia, vai estar entre carbonos, e o outro vai estar na ponta, vai estar na extremidade. Quando esse grupo carbonila está na ponta, a gente vai chamar ele de grupo formila, tá? Que é essa extremidade, é o C-O ligado ao hidrogênio, é chamado de grupo formila. Quando tem um grupo formila, aí vamos ter um aldeído, tá? Por exemplo, o formol é um aldeído, tá? Formol que conserva as partes anatômicas, né? Isso conserva corpos, pedaços de corpos, também está na composição de alguns produtos de alisamento de cabelo, tá? Que é bastante tóxico, não é interessante usar. Então é isso aí, o formol, tá? É esse metanol que eu tô colocando na tela de vocês. O grupo da cetona é o mesmo grupo do aldeído. A diferença é que na cetona ele vai estar entre carbonos e no aldeído ele vai estar na ponta da cadeia, ele vai estar nas extremidades da cadeia, tá bom? Mas o grupo é o mesmo. Aí então é o grupo carbonila e o grupo formila. Das funções oxigenadas, vamos ter aí também as-carboxílico, é a nossa primeira função oxigenada com dois oxigênios no mesmo carbono, tá? Então percebam que eu vou ter dois oxigênios. O C-O, que é o grupo carbonila, com o grupo OH, que é o grupo hidroxila. Nessa junção de carbonila com hidroxila, a gente vai chamar esse grupo de carboxila, tá? Então a carboxila é a união do C-O com OH. O vinagre, ele é um exemplo de ácido carboxílico, tá? Então ele já é um exemplo dessa substância que a gente vai ver como ácido carboxílico. Lá no primeiro ano a gente vê que ácidos são todas substâncias que em solução aquosa, ou seja, quando misturado com água, vai liberar como único cátion o H+. No caso do ácido carboxílico, o H+, que é liberado é esse H que está no oxigênio, no H da hidroxila, da carboxila. Quando colocado em água, esse hidrogênio ele vai se desprender. E é ele que vai dar o caráter ácido da substância. Tá? Éster. O éster ele é derivado do ácido carboxílico. Então, se você comparar esses dois grupos que estão circulados, vão ver que eles são bem parecidos. Tá? Não é igual, não é semelhante, mas são bem parecidos, a base é a mesma. No ácido carboxílico, você vai ter C-OH, acabou aí. E no éster, C-O e a cadeia continua. Não tem esse H acabando da cadeia, tá?
Então, você vai ter esse C-O-O entre carbonos. Aí, esse é o éster. Bora ver aqui as funções oxigenadas. Quantas são? Temos 3 aqui nessa página. Mais 3. Mais 2. Então, vamos ter 8. Já foram 7 hidrocarbonetos com 8 funções oxigenadas. Temos 15 funções. Tá? Funções nitrogenadas. Agora, as funções nitrogenadas são aquelas que vão ter nitrogênio no grupo funcional. Tá? A primeira delas é amina. A amina, ela é uma substância derivada da amônia. A amônia é que tem a fórmula química NH3. Ou seja, o nitrogênio consegue fazer 3 ligações. Quando você tem um NH3, é um composto inorgânico. Só que o hidrogênio pode sofrer uma reação de substituição e vai entrar nessa cadeia aí um composto orgânico. Então, vai ficar NH2CH3, que é amina. Ele sozinho, o NH3, é amônia, não é orgânico. O N ligado a um carbono é uma amina. É uma substância orgânica, tá? O cheiro do peixe é muito devido a essas substâncias com nitrogênio, com essas aminas aí, tá? Aí vem a amida. A amida também é nitrogênio ligado a carbono, só que esse carbono que o nitrogênio vai estar ligado vai ser um grupo carbonila. Então, é um N ligado com um C-O-O, certo? Você consegue perceber a diferença da amina para amida? Na amina não tem oxigênio, na amida tem. Então, uma vez, os alunos até falaram o seguinte: a amina te deixa sem ar. Quem é o ar? É o oxigênio. Então, quando não tem oxigênio, é amina. Se tem oxigênio, é amida. Tá? Então, tem que ficar atento a isso aí, tá bom, pessoal? E a última função nitrogenadas é o nitrocomposto. O nitrocomposto vai ter esse grupo NO2. Quando for NH2, amina, NO2 é o grupo nitro, aquele que tu tá jogando lá, aquele jogo de corrida, e vai fazer o turbo, fazer o nitro, queimar o nitro, tá bom? Então, esse é o nitrocomposto NO2. Temos ainda funções halogenadas. Eu não coloquei aqui nessa relação, tá? Mas tem umas funções orgânicas chamadas de haletos orgânicos que a gente vai ver durante nossas aulas. Tá? Bora fazer aqui uma atividade, mas para poder, como exemplo de como isso pode ser cobrado em prova, tá bom? Prova do Enem. Plantas apresentam substâncias utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da folha da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar dores intensas. Já a coniina, um dos componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa, e suas estruturas moleculares são apresentadas nas figuras abaixo. O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o... Tá, então vamos lá. Na coniina, que é o primeiro composto, o único a função orgânica que eu tenho é aquele nitrogênio ali, olha, que está no meio, está nesse ciclo, tá? Nitrogênio ligado a carbono é o quê? Amina. Lembra, a amina te deixa sem ar, e se não tem oxigênio, tem uma amina. Na morfina, nós temos um fenol, que é hidroxilacoanel aromático, temos o éter. Mas como ele quer as funções que estejam presentes nos dois compostos, aí então a resposta é amina. Na morfina eu tenho a amina, que é aqui do lado direito da morfina, tá? Que tem o nitrogênio. E lá na quinina também eu tenho o nitrogênio. E também a resposta é a letra E, amina, tá? Bora ver mais uma. Do Enem também. A curcumina, substância encontrada num pó amarelo alaranjado extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia. Aparentemente, pode ajudar no combate a vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e de Alzheimer, até mesmo retardar o envelhecimento.
usada há 4 milhões por algumas culturas orientais, 4 milênios, desculpa, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência moderna. Na estrutura da curcumina, identifica-se os grupos característicos das funções. Então vamos lá. Eu consigo ver fenol, que tem tanto na extremidade esquerda quanto na extremidade direita, que é a hidroxila ligada ao anel aromático, tá? Eu consigo ver éter, que tem o oxigênio entre carbonos, logo acima lá do fenol. E eu estou vendo o enol, que é a hidroxila com ligação dupla. Enol só vai aparecer na letra D, que é aldeído enol. Aldeído eu não tenho aí, então elimina a letra D. Elimina a letra E, elimina a letra C e D, que ele faz de éster. Nós não temos também o éster nessa cadeia, temos apenas fenol e éter. Portanto, a resposta é a letra B. B é a resposta para essa questão, tá? Terceiro. Oseltamivir, apresentado na figura a seguir, é um antiviral que pode ser utilizado no tratamento de várias cepas da influenza, incluindo H1N1. Os grupos funcionais presentes no oseltamivir são... Então vamos lá, o que dá para enxergar nesse oseltamivir? Dá para ver um éster, deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, encontrar. Um éster, temos aqui uma amida, temos aqui uma amina, temos aqui um éter, que é oxigênio entre carbonos, tá? Então aí eu vou eliminar a letra B, porque eu não tenho ácido carboxílico. Elimino a letra C, porque eu não tenho álcool nem aldeído. Elimino a letra D, porque não tenho cetona e nem ácido carboxílico. Elimino a letra E, porque eu não tenho fenol. Então, minha resposta é letra A. Por quê? Porque tem o éter, que é o oxigênio entre carbonos. Eu tenho a amina, que é o nitrogênio ligado a carbono. Eu tenho amida, nitrogênio ligado com duplo O. E eu tenho o éster, que é esse duplo O entre carbonos. Pronto, é isso aí. Tudo bem? Certo. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida agora, pessoal, só me perguntar, tá? Deixa eu voltar. Pronto. É isso. Então, essas são as funções orgânicas, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Faça as anotações de vocês, tá? Se for o caso, pegue o livro, que lá vocês vão ter também esse conteúdo lá no livro de vocês para tentar começar a exercitar já também, tá bom? Eu vou ficar aqui, qualquer dúvida coloque no grupo para eu poder ajudar vocês, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Até a próxima. Um forte abraço em todos. Valeu, tchau.